Por isso eu disse para vocês da questão da preocupação, da necessidade da aceitação social. E vou dizer de novo, isso não vem de Deus, isso é coisa maligna. Eu só vou repetir o que eu já disse, que está tirando o crente de Filadélfia, igreja de Deus, para Laodiceia, igreja do povo. E é muito mais fácil. Então nós temos que duas etapas. Primeira, vamos lá. Resgatando o pecador do mundo. Já falei aqui sobre isso há pouco. Papel da igreja: buscar o pecador onde é que o pecador está. Papel da igreja. Onde está o pecador? Onde ele está? Busca ele lá. E para isso, na igreja, nós temos pessoas com várias habilidades, não? Pessoas com vários ministérios. E cada um dedica-se no seu ministério. E cada um busca o pecador onde ele estiver e traz ele para ser tratado na igreja. Segunda parte, preservando. Este é o grande desafio do Espírito Santo. Eu diria que neste ministério do Espírito Santo na igreja é o mais difícil. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui prumados. E a Bíblia fala sobre isso, tá? Estamos prumados, estamos esquadrejados e estamos nivelados. A nossa base está correta. Não corre risco de cair. Hoje, agora. Mas de repente já estamos fora do prumo, desnivelado e fora do esquadro. Acontece só comigo? Só comigo que acontece isso? Acontece com você também? Então, olha a missão do Espírito Santo. A paciência que ele tem. Não é à toa que o profeta diz: as misericórdias. Diga, por favor, toda a igreja. Diga toda a igreja, por gentileza. Mais uma vez. Então, esta obra do Espírito Santo na minha e na sua vida é uma obra incansável, ela é inacabada. Ele não pode descansar de nós, que nós estamos sempre mantendo ele ocupado. E a missão do Espírito de Deus, do Espírito Santo, o seu compromisso com Jesus Cristo, é entregar esta igreja do Senhor Jesus Cristo, edificada sobre pedra, ao Senhor Jesus Cristo. De que maneira? Imaculada. Que mais? Santa. Que mais? Santificada. Que mais? Eleita. O Espírito Santo prestará conta ao Senhor Jesus Cristo da obra que lhe foi confiado, cuidar desta igreja. Por isso, quem governa este altar é diga igreja. Através de quem? Quais são eles? Pastor Luciano e Pastor Esdраia. Este é o governo da igreja. Este é o papel da igreja. Eu perguntaria então agora: qual tem sido, ouça com cuidado, qual tem sido o seu papel nesta obra? Vocês me entenderam?
Por isto que está aqui, ó, nesta etapa tão importante, preservar e manter a fé do crente. Preservar e manter a fé do crente, de modo que ele não desvaneça, não se perca no caminho. É o grande desafio do Espírito de Deus. E embora ele se esmere, ele se dedique, e a ponto de gemidos junto a Deus, muitos acabam ficando pelo meio do caminho. O papel da igreja é fazer valer a voz do Espírito Santo na igreja. Agora chega uma parte que para nós já caminhar para o final, tá, gente? A gente sai daqui antes da meia-noite, para ficar tranquilo. Tá bom. Afirmativas apostólicas. Quando o pastor Isdair me passou esse tema, eu fiquei olhando para ele assim, tentando achar uma forma de mexer nesse tema, né? E olhando ele assim, pensando como é que eu vou mexer nesse tema. E ontem, na parte da tarde, foi que eu consegui mexer nele. Aí comecei a escrever, aí consegui montar esse trabalho. Porque é delicado. É delicado. Aí na parte da tarde ontem eu comecei a escrever no meu computador, terminei hoje, né? Então tá aqui, ó. Afirmativas apostólicas que envolve. Vamos lá, por favor. Amarelo. Conduta e procedimento do crente, onde? Quem é o caminho? Agora nós estamos no caminho. Nesta aplicação, Jesus é o nosso caminho. Ele foi para encontrarmos a porta. Ele é para continuarmos no caminho. Ele continua sendo o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Tá. Vamos lá. Eu gostaria que vocês lessem, por gentileza, o primeiro versículo. Tá. Agora fica um pouco mais complicado. Conduta e procedimento. Oi? Tá ficando sério. Na primeira pessoa, pergunta para você então. Na primeira pessoa, está acontecendo isso daqui? Como que Jesus andou? Eu volto na questão. Se eu não ler, eu não vou saber. Se eu não estudar, eu não vou saber. Se eu não ouvir, eu não vou aprender. Como foi que ele andou? Aqui é o risco da fé teórica. Ela te leva para um caminho errado. Da presunção. E a presunção é perigosa. A presunção é perigosa. Não dá para entrar no detalhe aqui, tá? Não dá para entrar no detalhe, mas o detalhe é gostoso. Só que não dá para falar aqui agora. O segundo versículo. E aí? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Eu gostaria que você pensasse, você refletisse, que você reportasse no momento da sua conversão. Como foi que você recebeu o Senhor Jesus Cristo? Com que finalidade? Por quê? Assim também andai nele. O grande desafio do Espírito Santo, que eu comecei a falar no item anterior, é manter o crente no caminho, é manter o crente focado, é manter o crente rumo ao alvo que ele propôs. Que nós estamos sempre desviando do alvo, desviando do foco, e tantas coisas quantas surgem para desviar a minha e a sua atenção. É por isso que eu recomendo muito cuidado com a internet.
internet, algumas informações que você vê por aí, nada a ver com as coisas de Deus. Uma das grandes conquistas que eu diria do inimigo da nossa fé, que é o próprio Satanás, foi fazer com que a igreja, preste atenção, sem generalizar, mas só pontuando, a igreja do século 21, principalmente começando nas últimas décadas do século 20, esta igreja se desviasse dentro da própria igreja. E isso tem sido mérito, a conquista, né? E o que o inimigo das nossas vidas tem alcançado, sua grande vitória, nos desviar dentro da própria igreja. Só que nós não nos damos conta que nós estamos desviados. E isso é muito sério. Aí viemos, como estamos aqui hoje, todo mundo bonitinho. Mas aqui está uma coluna. Ela está prumada, né, pastor Luciano? Ela está esquadrejada, está nivelada. Segura o peso. Se der uma pancada muito forte nela, vai abalar alguma coisa. Se não a base, pelo menos a sua estrutura será abalada. Terá que haver uma correção. Assim é eu, assim é você. Assim acontece conosco. Por quê? Que ele está conseguindo nos desviar dentro da própria igreja. E nós não nos damos conta disto, porque nós estamos cantando ou não estamos? Estamos pregando ou não estamos? Estamos falando em línguas ou não estamos? Estamos vindo aos cultos ou não estamos? Estamos participando da Santa Ceia ou não estamos? Tudo está normal, mas estamos desviados. Eu disse, abre e fecha aspas. Eu coloco estamos porque é melhor do que de outra forma, não é isso? Então aqui está, ó. Andar como ele andou, assim também andai nele. É reflexão pessoal ou não é? Como estamos no caminho? Como que nós estamos no caminho? Verdade fundamental. Vamos agora para o outro versículo. Se dissermos... Tá, vamos para o versículo seguinte. Por gentileza agora. E aí? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Uma pergunta muito importante que eu até perguntaria, tá, para vocês. Alguém de nós escapa disto? E se nós não escapamos disto, a quem devemos recorrer pedindo ajuda? Ele é paciente. Este é o nosso dilema. Então vocês viram aqui
que nós afirmamos um texto que nós, abre e fecha aspas, às vezes não cumprimos, não vivemos. E um detalhe muito importante que deve ser considerado: todo este texto implica na nossa salvação. Todos eles. Isso quer dizer que eu posso estar aqui pregando para vocês. Podemos participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Podemos ter tantas atividades quantas forem na igreja. Posso ter um ministério de uma forma muito extensiva. Mas se eu estiver pendente em qualquer um desses mandamentos, eu estou correndo o risco de ir para um lugar onde eu não gostaria de ir, e nem de passar a eternidade. Neste procedimento de conduta, nós não temos escolha: ou nós cumprimos, ou nós poderemos perecer. Entendendo essa dificuldade que nós teríamos e nós temos, Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, Ele providenciou para estar nos auxiliando o Espírito Santo. É por isso que nós sempre recorremos à ajuda do Espírito Santo. Se você tem que ser amigo, seja amigo do Espírito Santo. Porque é Ele que vai te apresentar a Deus naquele grande dia. Se eu não formos amigo dele, nós corremos o risco de simplesmente ser ignorado por ele no dia da sua vinda. Este texto que nós lemos aqui, ele é bastante delicado. Aquele que aborrece a seu irmão, aquele que diz que está na luz, tá? Aquele que diz que ama seu irmão está na luz, e nele não há trevas. Mas aquele que aborrece seu irmão está em trevas, e anda em trevas. A nossa convivência, ela é pesarosa. Eu, como pastor de igreja há muitos anos, eu pude pastorear 56 igrejas na minha vida, e é bastante complicado. É muito complicado. Esta relação de pessoas entre pessoas, extremamente complicado. E nós sabemos perfeitamente que, inevitavelmente, acontecem coisas. E como pastor de igreja, nós como pastores de igreja, também conseguimos alguns desafetos, porque falamos. E pelo fato de nós falarmos, nós magoamos alguém sem querer magoar, sem pensar em magoar, sem a intenção de magoar. Questão no uso da palavra. Todos nós que usamos a palavra, que estamos aqui ministrando, nós estamos diante desta situação. Por isso, nós sempre recorremos à ajuda do Espírito de Deus, para que nos ajude nesta causa tão difícil, tá? De manter a nossa comunhão com os irmãos. Caminhando para o final. Vocês entenderam essa parte aqui, gente? Para mim, uma das mais delicadas até agora, que merece toda a nossa atenção, tá? Olha aqui, esse também não é brincadeira, não. Negligência da culpa e omissão. Verdades fundamentais. Vamos lá. Leia, por favor. Disse... Tá. Isso não acontece.
Não é isso? Isso não acontece. Ninguém está dedurando o outro irmão. Ninguém faz isso aqui. Não é verdade? Claro que não acontece. Olha lá para você ver. E não vês. Isso é muito delicado. Vamos continuar. Amém. É uma coisa importante nessa relação de pessoas. O relacionamento pessoal, interpessoal e intrapessoal, ele é muito delicado nessas questões. E muitas das vezes é mais fácil apontar do que ver. Uma pessoa com o seu olho totalmente travado, ele quer tirar a trave do olho da outra pessoa. E isso gera uma questão delicada entre pessoas. Então nós temos aqui uma coisa importante. Primeiro, existe uma coisa que eu tenho que me cuidar primeiro para depois cuidar da outra pessoa. Não adianta você querer cuidar de alguém se você não se cuidar primeiro. Nesta relação de pessoas, primeiro eu cuido de mim para depois cuidar da outra pessoa. E aqui nós temos uma coisa importante, é a omissão, tá? A omissão, que vai nos levar à negligência da culpa e à omissão do pecado. Esta negligência, essa omissão da confissão, ela pode produzir na pessoa algo que Deus não gostaria que fosse produzido, que é a insensibilidade do espírito. Vocês estão me entendendo? Porque essa negligência, esta omissão, ela gera no crente, uma resistência, que ela não consegue captar, não consegue entender e não consegue ouvir a voz do Espírito Santo que fala ao seu coração. Ela não consegue. Por que ela não consegue? Justamente por causa da negligência da culpa e da omissão da confissão. O que nós temos que entender nesse sentido é que todos nós somos barro. Todos nós somos barro. E o barro na mão do oleiro, quando o oleiro pode trabalhar com esse barro, o que pode acontecer? Coisa boa pode acontecer. E este oleiro tem a liberdade de, depois que leva este vaso na fornalha, e se ele trincar, o próprio oleiro, veja bem, o próprio oleiro, o que ele pode fazer? Digam. Quebrar e fazer de novo? Mas quem que faz isso? O oleiro. Só o oleiro. Mas por que ele quebra e faz de novo? Porque somos barro. É por isso que Jesus disse, e Paulo nos ensina, que nós devemos ser santo. Apenas santo. Somente santo. E o santo, ele peca. O santo, ele erra. O santo fala coisas que não deveria ter falado. O santo é dedo duro. O santo faz tudo isso. Tá? O santo, ele comete erros que não poderia ter cometido. Mas sendo santo, Deus na pessoa de quem? Do seu Espírito Santo, tem como trabalhar nesta pessoa. Eu disse que é uma obra inacabada. Está lembrado? Uma obra inacabada. Mas se esse crente for santinho ou santão, fica difícil. Deus não tem espaço na vida dele. Tá? Apenas santo. Apenas santo. Apenas santo. É o que Deus quer de cada um de nós.
Vamos para o versículo seguinte. Disse Jesus: papel da igreja. Papel da igreja: confessar Jesus Cristo perante os homens, anunciar o caminho da salvação para todos os homens, anunciar que Jesus busca a sua igreja a qualquer momento para todos os homens, confessar Jesus para os homens. Quem fizer isso será confessado por Jesus Cristo diante do Pai. Está dando para vocês me entenderem? Estamos vendo a nossa responsabilidade, não estamos? Ela é pessoal. Ela é uma responsabilidade pessoal. Uma responsabilidade pessoal. Finalizando agora, caminhando para o final da nossa mensagem, eu coloquei esse quadro aqui para vocês verem a importância disto. Leia, por favor, a primeira parte do texto. Eu já disse algo para vocês sobre isto. Este assunto aqui, ele merece toda a nossa atenção, tá? Merece todo o nosso cuidado. Eu disse para vocês há poucos minutos atrás, que a grande conquista de Satanás com a igreja do século 21, e mais precisamente das últimas 2 décadas ou 3 do século 20, foi conseguir fazer o crente desviar dentro da própria igreja. E é interessante que esta visão Deus concede aos seus pastores, que Ele coloca à frente da igreja. Ele concede a irmãos e irmãs que com discernimento de Deus conseguem chegar a esta grande verdade. Mas nós percebemos aqui que esse crente convertido e nascido de novo, todos nós, isso aqui é importante, eu vou dizer, todos nós corremos este risco. Todos nós. E todos nós, em algum momento, já passamos por isto, ou estamos passando por isto, e vamos passar novamente, de nos desviar dentro da própria igreja. Mas eu coloco um terno, uma gravata e digo que eu sou pastor e que eu sou crente. Eu coloco um rótulo e diz, eu sou crente, eu sou evangélico. E eu esqueço que eu devo ser de barro, e eu devo estar na mão do oleiro. Eu esqueço que eu devo ser apenas santo. Eu quero ser mais do que isto, ou menos do que isto. Mas nós temos como igreja, e eu acredito que este, pastor Luciano e pastor Esdraia, é o grande desafio da igreja do século 21, converter os crentes a Cristo novamente. Verdade ou é mentira? É o grande desafio da igreja. O grande papel da igreja é trazer os crentes de volta para o Senhor Jesus Cristo. Como foi no começo. Lembra lá? Assim como recebestes o Senhor Jesus Cristo, andai como Ele andou. E nesse desafio que nós temos como igreja, e neste papel da igreja, cabe aqui a obra imensurável do Espírito Santo.
Aí aquele que Paulo, dilema de Paulo, né? E Paulo é interessante, que Paulo fala assim, interessante que vocês, pelo tempo que vocês estão aqui, já era para você estar comendo uma comida mais forte, bebendo uma sopa mais forte, algo mais com mais nutriente. Eu ainda tenho que tratar vocês com mingau, o que mais? Uma sopinha leve, leitinho, que vocês perderam a sua estrutura. Eu vejo um desserviço que ocupa o Espírito de Deus naquilo que ele não deveria estar ocupado, que é buscar de novo os crentes para converter a Jesus Cristo. E ele trabalha dobrado. Por quê? Trabalha aqui, resgatando para não deixar o crente perder e buscando o pecador para Jesus Cristo. É uma obra incansável, incansável. Somos uma obra em aberto, somos uma obra inacabada. E graças a Deus, que Deus é misericordioso. Outra vez, por isso diz o profeta, que as misericórdias, mais uma vez, então aí está. Este é o grande desafio. Gente, quando eu falo igreja do Senhor Jesus Cristo, eu me refiro ao povo do Senhor na terra, a partir da igreja daqui águas profundas, tá? Vamos agora caminhando para o término, né? Leia, por favor. Tá, aqui eu coloquei uma observação, para você ver na sua Bíblia depois, essas 7 advertências que o Espírito Santo deu à igreja. E ali, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Advertindo o crente, a igreja, do cuidado deste grande perigo que nós estamos correndo. Segunda coisa, ver. Tá, este crente que não ouve a voz do Espírito Santo, ele vai fazer companhia ao ímpio. Interessante, não? É verdade. Esse crente que não ouve a voz do Espírito Santo, ele vai fazer companhia ao ímpio para a condenação eterna. Isto é um bom negócio? Não. Isto não é um bom negócio. Terceira coisa. Este aqui é terrível. Por quê? Senhor, nós profetizamos. O que mais? O que mais? Qual foi a resposta? Onde é que eles estavam? Onde? Fazendo o quê? É sério. Nós corremos este risco. Ai, se não fosse de nós a ação do Espírito de Deus, já teríamos perecido. A outra questão também importante ali, Mateus 22, trabalhando em sala de aula, não é isso, Ailton? Não faz muito tempo, não é isso, Marcelo? Mateus 22. E o que implica ali que um indivíduo que estava ali, ele foi simplesmente retirado. Por quê? Não estava devidamente trajado. Teve todas as oportunidades dentro da igreja, no último momento, na hora de servir a ceia, ele foi retirado, amarrado de pé e mãos e lançado no inferno. Por quê? Que não deu atenção à voz do Espírito Santo. E na questão final que está aqui, você vê a questão das 10 virgens. É a mesma coisa. Verdades fundamentais. Qual então é o papel da igreja? É o que nós temos falado: orientar, ensinar e mostrar a verdadeira postura do crente. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar todos vocês.
tá? Que Deus dê graça a todos vocês. Eu espero que com essa síntese, né, possamos ter conseguido alcançar alguma coisa e que realmente possamos refletir sobre o papel da igreja, sobre essas verdades fundamentais. De alguma forma eu espero ter contribuído com vocês em alguma coisa e ter sido útil com alguma coisa. Mas é importante entender, nós precisamos ser dependentes de Deus constantemente. Estas verdades fundamentais, todas elas devem ser cumpridas.